E aí, pessoal, mais um exemplinho da aplicação do método da variação dos parâmetros. E para fazer essa eu resolvi trazer um exercício que a gente já resolveu utilizando o método dos coeficientes determinados. Se você olhar lá no material que a gente produziu, esse exercício a gente resolveu pelo outro método dos coeficientes determinados, quando a gente utilizou ele para achar a solução particular para CDO. Vamos prosseguir a resolução desse daqui, né? O enunciado determina a solução geral para CDO. E o método diz assim, né? Quando eu quero achar a solução geral para uma EDO linear de segunda ordem, no caso uma EDO linear, a solução geral sempre vai ser dada pela solução da homogênea associada, a solução geral da homogênea associada, mais uma solução particular. Então, nesse caso, a homogênea associada vai ser a EDO linear com coeficientes constantes. Essa daqui vai ser essa homogênea que a gente está estudando. Se eu buscar soluções do tipo exponenciais, ou seja, quais são os m's que fazem e elevado a mx solução para CDO, quando x é real, a gente vai concluir que os m's são os que satisfazem essa equação e, portanto, a gente vai ter a solução geral dada por C1 cosseno de x, é o caso complexo, lembra? C2 seno de x, né? Ou seja, só completar aqui, m é igual a mais ou menos i, então a gente vai obter y1 igual a cosseno x e y2 é igual a seno x. Esse aqui é o conjunto fundamental de soluções e por isso eu escrevo a solução geral desse jeitinho aqui. Combinação linear genérica dos dois caras do conjunto fundamental, então a gente tem a solução geral da homogênea associada, certo? Agora vamos buscar uma solução particular. Solução particular YP. Para achar a solução particular, a gente vai utilizar o método da variação dos parâmetros. Neste caso aqui. Então, a gente quer uma solução particular para EDO não homogênea, certo? E o método da variação dos parâmetros diz assim para a gente, ó. Primeiro a gente olha se a EDO está no formato. Bom, a EDO já é apresentada para a gente desse jeitinho, seno de x, em que aqui é 1, tá vendo? Ó? Se é 1, ela já está no formato. Já está no formato. Mais ainda, quando ela já está no formato, quer dizer que esse termo aqui vai ser o f de x da fórmula da variação dos parâmetros, tá? Ela está no formato, quer dizer que é o 1 que multiplica aqui a derivada de segunda ordem, no caso, a derivada de maior ordem, tá bom? Ela já está no formato, então eu já identifiquei quem é o f de x, certo? O passo 2 eu vou estar buscando soluções particulares da forma u1 de x, y1 de x, mais u2 de x, y2 de x, ou seja, vai ser o u1 de x, que é uma função que eu quero descobrir, vezes o y1. Olha lá, quem é o y1? Vem do lado do conjunto fundamental, é o cosseno de x, mais o 2, outra função que eu quero determinar, vezes y2. Y2 lá de novo, seno de x. Seno de x, certo? Então, essa é a cara da solução particular que eu estou buscando, tá bom? E aqui no caso com y real. Essa é a cara da solução particular que a gente está buscando. Só que o método da variação dos parâmetros me ensina a calcular o 1 e o 2. Me ensina a calcular funções que quando eu colocar aqui, quando eu substituir aqui, vão fazer dessa yp, ou seja, de tudo isso aqui, solução particular para aquele EDO. E a gente sabe que a expressão, que é uma consequência da regra de Cramer, lá a gente explica o porquê, ela vai ser dada dessa forma aqui, né? W1 de x sobre W de x dx, e o U2 de x vai ser a primitiva de W2 de x sobre W de x dx. Então, a gente já vê que vão aparecer primitivas aí, e a nossa capacidade de resolver essas primitivas também vai indicar a nossa capacidade de resolver o problema, tá? Mas, às vezes, se não dá para resolver a primitiva, pode deixar a solução em termos da primitiva. Isso se não der, se não tiver uma primitiva fechada, tá? Aqui no caso vai ter. Com um pouquinho de esforço dá para calcular. Mas vamos lá. Aparecem esses W's, né? W1, W2 e W. W1, W2 e W. Nossa, deixa eu só arrumar aqui que ficou feio.
W1, W2 e W, que é o W1, W2 e W, em que o W de x é o Wronskiano, que está associado ao conjunto fundamental da homogênea associada, que é cosseno de x, seno de x, a derivada menos seno x, e a derivada aqui do seno, que é cosseno de x. Calculando esse determinante vai dar 1, certo? O que era o W1? O W1 eu tomo exatamente o Wronskiano, eu mudo na primeira coluna por 0 e f de x. Quem é o f de x do problema mesmo? Lembrando lá do método do MVP? É o 2x seno de x, porque já está no formato. Então, eu identifiquei quem é o f de x. Então, vai ser 2x seno de x. Aí eu repito a segunda coluna do Wronskiano. Seno de x, cosseno de x. Como calcular esse determinante? Este vezes este vai dar 0, menos este vezes este vai dar menos 2 vezes, eita, x seno de x. Ok. Ao quadrado, seno de x ao quadrado. Isso equivale com x correndo pelos reais. Agora vamos para W2 de x. Mesma coisa, eu vou montar um determinante aqui. Como é o 2, o W2 é na segunda coluna. Na segunda coluna do Wronskiano, eu troco por 0f de x. Então, eu repito a primeira coluna do Wronskiano. Cosseno de x menos seno de x, 0 e f de x, que nesse caso também é 2x seno x. Esse determinante vai dar este vezes este, 2x seno x cosseno x, certo? Se eu andar mais um pouquinho e utilizar uma identidade trigonométrica aqui, eu consigo escrever isso aqui como sendo x seno de 2x, tá bom? É só abrir o seno de 2x que vocês vão entender o porquê. Utilizando a fórmula da soma de arcos dentro do seno, tá bom? Para x real. Então, a gente tem W, W1, W2. Se eu tenho esses elementos, eu posso voltar lá nas primitivas para obter o 1 e o 2. Então, quem vai ser o 1 é a primitiva do W1, 2x seno ao quadrado de x dividido por W, que é 1 dx. Essa primitiva aqui é a integração por partes, tá? Eu não vou fazer os detalhes, vou botar só a resposta. Vai dar... meio aqui. Meio x seno de 2x menos x sobre 4 cosseno de 2x. E o 2 vai ser a primitiva do W2 sobre o W. O W2 é x seno de 2x dividido por W, que é 1, dx. E nesse caso, novamente, a primitiva por integração por partes vai ser uma boa técnica para vocês utilizarem aqui. E a resposta é 1/4 seno de 2x menos meio x cosseno de 2x, tá bom? Então, você já obteve o 1 e o 2, são essas expressõezinhas que definem o 1 e o 2. Então, portanto, a gente conclui o quê? Que uma solução particular para aquela ideal não homogênea pode ser dada por U1 de x vezes o cosseno de x mais o U2 de x vezes o seno de x. Se a gente quiser substituir para ficar mais completo, isso quer dizer o quê? Que é meio x seno de 2x menos x sobre 4 cosseno de 2x, tudo isso multiplicado pelo cosseno de x, então só substituir o valor do 1 que a gente achou, mais quem é o U2 é o meio seno de 2x menos meio x cosseno de 2x, tudo isso vezes, eu vou colocar aqui embaixo, vezes seno de x. Essa é a solução particular.
E, por fim, a solução geral nada mais é do que YC mais YP, tá bom? Em que o YC é aquela que a gente calculou lá em cima e a YC é essa última aqui. Tá? Quando os caras são muito grandões, por exemplo, esse YP, YC, e eles já estão caracterizados lá em cima no problema, você não precisa ficar reescrevendo eles não, tá? Portanto, isso aqui é a solução geral para a EDO-NH que a gente apresentou lá no início, tá bom? E tá ótimo, é isso aí. Mais um exemplinho de método da variação dos parâmetros. Vocês podem comparar até com aquela outra solução que a gente obteve para essa mesma EDO, só que utilizando o método dos coeficientes indeterminados. Valeu, galera!